Meus amigos queridos, 16 de dezembro, estamos nessa reta final do tempo do Advento, quase concluindo a terceira semana, indo para a quarta semana, e sempre a palavra de Deus ilumina a nossa jornada, ilumina o nosso dia, ilumina a nossa vida, faz com que entendamos cada vez melhor a força, a presença, o amor, a bondade que Deus tem para conosco, dando-nos o seu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado a você por estarmos juntos mais um dia nesta bonita caminhada bíblica e principalmente de comunhão. A igreja nos coloca nesta sexta-feira o Evangelho de João, capítulo 5, versículos 33 a 36. Sempre lembrando que é muito presente a figura de João Batista. Neste tempo do Advento, é tempo de preparação, é tempo de vigilância, é tempo de conversão, é tempo de acolhermos o Messias que vem. Nós recordamos a sua primeira vinda no Natal, recordamos que ele continua vindo sempre em cada irmão e cada irmã. Ele virá um dia e nós nos encontraremos quando terminar a nossa história nesta jornada, neste caminho, e depois virá, como professamos na fé, no julgamento final para colocar a sua justiça para sempre. Não sabemos a hora, não sabemos o momento, compete a cada um de nós a permanecermos vigilantes, sensíveis, atentos, acordados, dizendo assim numa linguagem bíblica, para acolhê-lo, não importa a hora que ele chegar. E esse texto fala do testemunho, fala 4 vezes a palavra testemunho. No grego, a palavra testemunho ela é martiria ou martirion, conforme a declinação. Martírio, na nossa língua, é a palavra que mais traduz a palavra testemunho, a expressão testemunho. E por isso, queridos amigos, nós queremos pensar hoje no testemunho de João Batista, no testemunho de Jesus e no nosso testemunho. Esse texto nos convida a isso. O testemunho de João foi muito válido. Ele é o precursor, por isso nós estamos lembrando dele neste tempo do Advento. Ele veio preparar os caminhos do Senhor, como já dizia o profeta. Ele, feito isso, apesar da sua dúvida, se lembra de poucos dias atrás, que ele dizia: és tu mesmo que tem que vir ou nós vamos ter que esperar outro? Lembrando que nós precisamos acolher Jesus, porque Jesus não fala, Jesus só menciona: os cegos enxergam, os paralíticos andam, os mortos ressuscitam, os surdos escutam, os pobres são evangelizados, os mortos ressuscitam, os leprosos são purificados. Ele fala das suas obras. Então, João foi uma luz, o texto vai dizer, uma lâmpada acesa a brilhar. Mas ele tinha a sua função naquele momento, naquele limite da história. Agora, compete aos interlocutores contemporâneos de Jesus e a nós a acolhermos o testemunho de Jesus, o segundo testemunho, que foi dado por João. João disse: eis o Cordeiro de Deus, não sou digno nem de me abaixar para desamarrar a correia das suas sandálias. Eu batizo com água, virá aquele que vai batizar com o fogo no Espírito. Ele deu o testemunho. Os até então contemporâneos, eles até se alegraram com a luz que era João, mas ele não era a luz.
Se nós comparássemos com o Sol e a Lua e as estrelas, João poderia ser considerado a Lua e as estrelas. A luz verdadeira, a fonte da luz é Jesus. Mesmo assim, aqueles que estavam ouvindo a pregação de João não se converteram, não acolheram. E até mesmo as autoridades acabaram matando João Batista. Jesus vai dizer: eu tenho um testemunho maior do que o de João. Eu não preciso de testemunho humano nenhum, porque o Pai é a minha testemunha. E ele me concede realizar obras que dão testemunho de mim. E essas obras são os milagres, as curas, as libertações, as conversões. São essas as obras, aquelas que ele já havia falado, a cura dos cegos, dos surdos, dos paralíticos, dos leprosos, a vida em plenitude, a ressurreição dos mortos, o evangelho, a boa notícia anunciada aos pobres. São essas as obras que dão testemunho de Jesus. São elas que chancelam, são elas que dão a veracidade do ministério de Jesus. E é nestas obras, nessa ação messiânica, porque Jesus é o Messias, o único Messias, não existe outro. É nessas obras que nós precisamos fundamentar, queridos amigos, o nosso testemunho, que não é palavra, não é discurso, não é pregação apenas. A pregação serve para ensinar, mas o que converte, o que toca o coração das pessoas é a nossa maneira de ser e de viver, são as nossas atitudes. E aí, então, o testemunho nosso de dar uma vida digna às pessoas, de curar o olhar, mostrando o caminho da fé, de proclamar a palavra para que o ouvido seja curado, não tanto o ouvido que está na cabeça, mas aquele que está no coração. E assim as pessoas acolham a boa nova da salvação, a tal ponto que Jesus diz lá pelo começo dessa citação de João 5, 33 a 36, mas falo assim para a vossa salvação. É sempre para a vossa salvação, é para a nossa salvação. As lepras que são curadas pela nossa misericórdia, pelo nosso acolhimento, pela nossa visita, pelo nosso agir missionário. As pessoas que se tornam caminhantes, que são curadas de suas paralisias, não só no sentido físico, mas e principalmente das paralisias que vão endurecendo, enrijecendo o nosso jeito de ser e de viver. Assim, as obras de Jesus se tornam base para a nossa ação e o nosso testemunho. Eu coloquei aqui no meu bilhetinho que faço da oração de cada dia, quem nos testemunhou Jesus? Quem foi a testemunha ou testemunha de Jesus para a nossa vida? Foram nossos pais, nossos catequistas, alguma liderança, algum presbítero? Quem testemunhou Jesus para nós e que esse testemunho foi tão grande que nos encantou? Vamos fazer essa memória no dia de hoje? E também, a quem testemunharemos Jesus nesse dia? Quem é o doente? Quem é aquele que precisa, o desanimado, o oprimido, aquele que está enredado nas teias do pecado? Quem é este que precisa do nosso testemunho? Peçamos a graça e a força divina para sermos testemunhas do Evangelho, da alegria, da salvação.